A comercialização é uma atividade relativamente recente para tanto, nós temos que identificar os dois ambientes de contratação que nós falamos lá no início aqui do nosso curso, né, na primeira aula. Eu tenho um ambiente de contratação regulada, que são consumidores que consomem um nível mais baixo. E tem um ambiente de contratação livre, que são consumidores que têm um nível de consumo maior, né? Aí, aqui no Brasil, se estabeleceu essa diferenciação. Mercado cativo, mercado livre, tá? Os leilões, né, são feitos principalmente para o mercado cativo, né? E isso é uma característica aqui do nosso modelo e que tende a mudar na medida em que o mercado livre ampliar a sua participação no mercado, né? Então nós temos os vendedores. Quem são os vendedores? São as plantas geradoras, né? Essas plantas geradoras firmam contratos com as distribuidoras para atender ao mercado cativo. E outras plantas firmam contratos com comercializadoras para atender ao mercado livre. Ponto. É assim que o mercado se equilibra e que a demanda de energia elétrica é atendida durante todo os dias, as semanas, os meses e os anos. Ok? A diferenciação específica, né, do mercado livre é que quem estabelece o valor da energia elétrica, a duração do contrato, o volume de energia, isso é feito entre partes, né? A ANEEL não opina nisso, não tem uma interferência direta sobre isso. Esses contratos são registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, né? E ao final do mês é feito lá a contabilidade. Eu tinha aqui um contrato para consumir 3 megawatts, consumir 3.200. Então eu tenho que pagar essa diferença, entende? Eu consumi menos, então eu tenho que receber essa diferença. Isso tudo é contabilizado claramente na Câmara de Comercialização, que tem um papel chave, é como se fosse o pulmão onde o mercado respira, ok? E o ambiente de contratação regulado é um ambiente em que eu tenho o papel fundamental das distribuidoras. As distribuidoras, né, informam ao governo, para a EPE principalmente, quais as suas necessidades de consumo futuro, né? A EPE junta isso, faz um leilão, o leilão contrata plantas, nós vamos detalhar um pouco mais à frente isso, e ao contratar, a distribuidora tem um contrato com um novo gerador e esse custo desse contrato ele passa para as tarifas, para os consumidores cativos, né? Aí a ANEEL tem uma atuação muito grande, porque como as distribuidoras estão num mercado monopolista, né, um monopólio natural, a ANEEL tem uma atenção muito grande, assim, são regras, são, né, uma coisa assim, muito detalhada, assim, assim, muito minuciosa para evitar que a distribuidora use o seu poder de monopólio contra o consumidor. Então, os contratos são muito detalhados e, uma vez por ano, tem um reajuste anual das tarifas, que pode subir, pode baixar, normalmente sobe, né, porque o custo de energia aumenta, tem mais contrato, etc. E é tudo tornado público, são notas técnicas, né, justamente para garantir esse equilíbrio entre os dois agentes, o distribuidor, que é o monopólio natural, e os consumidores. Especificamente, né, os leilões, que nós já falamos em vários momentos, aqui vale a pena detalhar o papel dos leilões. Toda a expansão da capacidade instalada de geração e de transmissão no Brasil só pode ser feita através de leilão, né? Como nós referimos agora há pouco, as distribuidoras informam para a EPE estimativas de crescimento da demanda para os próximos 4 anos, 6 anos, né?
O ONS, junto com a EPE, identifica o que precisa de expansão da linha de transmissão e são feitos leilões. Ganha quem oferece o menor preço em relação a um preço teto que é definido pelo governo através de estimativas de custo de obra, né? No caso de geração, é quem constrói megawatt a um preço mais barato, obviamente por fontes diferenciadas, e no caso de transmissão, quem constrói uma determinada linha de transmissão se comprometendo a receber, quando a linha estiver pronta, uma receita anual permitida durante 30 anos e num valor indexado. Então, como são contratos muito seguros, a concorrência é muito grande, os deságios em relação ao preço teto têm se verificado com uma constância muito grande, o que demonstra a robustez desse modelo de contratação brasileiro, que é considerado no mundo assim um dos melhores modelos de contratação, porque o contrato de longo prazo, ao ter uma venda garantida, né, permite com que o financiamento seja muito mais barato, porque ele tem como garantia o contrato de longo prazo firmado ou com as distribuidoras ou com quem vai usar as linhas de transmissão, ok? Só referindo então, leilão de energia nova, o A-6, o que é o A-6? As distribuidoras estimaram a demanda 6 anos à frente, né? Então é feito um leilão para contratar essa nova capacidade instalada, com compromisso dessa planta estar pronta daqui a 6 anos. É o A-6, tá? Normalmente são grandes empreendimentos hídricos ou termoelétricas grandes, né? E também é feito um para 4 anos, aí são plantas, né, térmicas, eólicas e solar, né, que são mais rápidas de construir, com a mesma perspectiva. É a distribuidora que estabelece as estimativas de crescimento da demanda. Há também um leilão que agora praticamente já não tem mais ocorrido, que são leilões estruturantes de grandes usinas hidrelétricas, como foi Belo Monte, Girau e Santo Antônio, né? E tem também uma especificidade de leilão de fonte alternativa, mas ele também estabelece um período, normalmente é A-3, é quando eu faço um leilão querendo estimular uma determinada fonte, né? Eu não posso fazer leilão só objetivando o menor custo. Eu tenho que fazer leilão por fontes diferenciadas, porque o conjunto da matriz tem que levar em consideração características técnicas. Eu não posso só falar, não, a energia eólica é a mais barata, então eu só vou contratar eólica. Ah, tá, e se parar de ventar? Como é que fica, né? Então eu tenho que ter uma matriz diversificada para ter garantia de suprimento. Isso é fundamental, é o que nós chamamos de uma matriz estruturante em função levar em consideração as características técnicas de cada fonte. Bom, então, por fim, nós vamos fazer uma conclusão mais geral, reiterando que nós vamos disponibilizar para vocês o link para o acesso aqui a esse livro. Para quem quiser se aprofundar, nós recomendamos muito ler, baixar. É um livro bem didático, com bastante todas essas fontes, tudo que nós falamos aqui está, obviamente, de uma maneira muito mais detalhada, escrita, com figuras, gráficos, etc., né? A conclusão, assim, mais geral que a gente tem, que é importante colocar, é que o setor elétrico, a eletricidade é cada vez mais fundamental para a sociedade moderna, né? Nós estamos, por conta do aquecimento global, nós estamos num processo de eletrificação. Que é um exemplo de eletrificação? O carro elétrico. Eu vou sair do carro a combustão e vou para o carro elétrico. Imaginou? Né? Então eu vou precisar de eletricidade, não vou mais precisar de petróleo. Eu vou trocar o posto, né, de combustível pelo poste elétrico, né? Então, olha que transição energética, né, que o mundo está passando, e é uma transição energética em direção à eletricidade, né, porque ela tem fontes de geração que não são poluidoras, como nós vimos aqui, tá?
Uma outra característica importante, assim, que reforça a questão do setor elétrico, é que ele é um setor de capital intensivo e longo prazo de maturação, né? Então ele tem que ser um setor regulado, ele tem que ter regras claras, porque quem é que vai investir mais de 100 milhões para fazer uma pequena central hidrelétrica se eu não tenho uma regra, se eu não sei qual é o meu direito, qual é o meu dever, como é que eu vou vender essa energia, eu vou vender para quem, como, né? Então essa é a característica assim, mais geral, né, do setor elétrico como um todo, né? Aí olhando o Brasil, o que é importante destacar no Brasil? Que o nosso modelo de contratação, ele é um modelo e marco regulatório, ele é muito robusto, né? Ele é muito consistente, o que tem permitido com que o setor elétrico brasileiro cresça nos investimentos em geração, nos investimentos em transmissão e nos investimentos em distribuição. E por que ele consegue isso? Ele consegue isso por causa disso aqui, ele tem planejamento, ele olha as tecnologias possíveis, né? Então ele permite que a operação seja, né, feita com bastante precisão e crescimento e que a EPE possa, através de seus estudos, calcular a necessidade de demanda, de oferta de energia para atender a demanda. Então eu acho que é muito importante porque, olha o Brasil, é um país de dimensão continental, é um país de importância demográfica, tem mais de 200 milhões de habitantes, é uma economia muito grande, né? Assim, então, mas é um país em desenvolvimento, então nós precisamos de planejamento, porque o nosso crescimento, ele não é um crescimento tão contínuo, tão assim, né, tão flat, como é nos países europeus, por exemplo, que a população não cresce, a demanda de energia elétrica cresce muito pouco. Aqui não. Então, é muito importante ter um marco e um modelo regulatório, né, consistente para que não falte empreendedores para fazer os investimentos necessários para que a oferta cresça para atender a demanda. E as perspectivas, né, do setor elétrico brasileiro são muito positivas. Por quê? Primeiro, essa questão de meio ambiente, etc. O Brasil tem uma das melhores matrizes elétricas do mundo. Então, meio ambiente não é problema do Brasil. É problema para a China, para a Alemanha, para a França, para os Estados Unidos, que tem um nível de poluição muito maior do que o nosso. Então, a transição energética lá, ela vai na direção da fonte renovável para não renovável para renovável. No Brasil, não. Nós vamos da renovável para renovável. Nós até precisamos de fonte não renovável para garantir a segurança de suprimento, né? E se nós formos olhar o nosso potencial de energia eólica, de energia solar, de energia a gás e de energia nuclear, as perspectivas para o setor elétrico brasileiro são muito positivas. Nós até podemos dizer que o Brasil é um ponto fora da curva desse problema de crise, de transição energética no mundo, etc., porque nós temos um território continental, né, país tropical, muito vento, muito sol, gás agora por conta do pré-sal, e nós temos uma das maiores reservas de urânio do mundo, né, tendo prospectado só 30% do território nacional. Temos uma tecnologia de enriquecimento de urânio própria, desenvolvida aqui pela Marinha, né? Então as perspectivas são muito positivas e, obviamente, temas como esse de mudança tecnológica, né, como é o caso de geração distribuída, é muito importante a gente estudar e analisar com base nesses conceitos que nós apresentamos aqui nesse nosso curso, ok?